Será que a gente faz no céu? Isso é uma coisa sempre que eu fico pensando, porque se o céu é o lugar máximo e perfeito, não seria também, para nossa concepção de humano, um lugar bem tedioso e sem possibilidades? Pois é. Eu já ouvi isso já. Eu tava. Eu vi a primeira vez nos Estados Unidos, o cara falou, mas o céu é boring. Aí eu tive que procurar o que era boring primeiro. Mas, cara, imagina o seguinte. O que mais te assusta hoje no mundo? Você falou no começo. Cara, injustiças. Não é isso que mais fere o teu coração? Não é isso que mais te afastou de Deus em um período da tua vida? Uhum. Então, o céu é um cenário sem injustiça. O céu é um cenário sem dor. É um cenário que é perfeito, entende? Então, não tem como existir chatice na perfeição. Porque se é perfeito, não tem defeito, entende? Não tem como ser chato. Então, a Bíblia fala de céu como um lugar de descanso, fala como um lugar permanente, fala como um lugar de adoração, fala como um lugar de galardão pelas nossas obras. Então, a Bíblia menciona sobre o céu várias vezes. O próprio João, ele tem uma visão do céu, né, e que ele relata em Apocalipse, e que é extraordinário quando ele fala sobre a perspectiva do que ele conseguiu enxergar. Ele fala, as ruas são como de ouro. Então, a definição dele é como se ele estivesse dizendo assim, cara, eu não sei explicar, mas era como se fosse ouro, era tão maravilhoso que era como se... Entende? Então, é metafórico, mas demonstra a profundidade daquilo que João enxergou. Então, a minha convicção de fé é que o céu é o meu destino. O céu é o meu início, na verdade. Mas porque creio em Jesus de maneira completa, em toda a verdade bíblica, eu creio que eu já sou um ser eterno agora. Por isso que as atitudes têm que ser diferentes também. Faz sentido. Entende? Porque se eu sei que o meu destino é o céu, então eu já sei que eu sou de lá. Eu sei que eu sou eterno. Então vai se comportar como alguém que é eterno. Exatamente. O comportamento se altera. Entendeu? Tudo que eu faço agora repercute na minha eternidade. Repercute no meu agora. A lei da semeadura é a lei mais infalível que existe da humanidade, cara. Eu confesso que se um dia eu fosse pro céu, eu gostaria de poder voltar pra algum outro plano, assim. Eu queria jogar de novo. Ah, mano, tá achando que é o... Como é que é o nome daquele... tem um negócio que o cara vai e volta, assim, né? Tem um filme, eu acho. Ah, tem alguns, tipo... O Monark é sinistrão, né? As teorias é sinistra. Não, é porque, Mano, tipo... lá você não vai querer lugar pra lugar nenhum mais na vida. Mas parece muito tedioso. Eu quero conhecer tudo. Eu quero conhecer os outros planetas. Eu quero saber como que é uma vida em um outro planeta que não é aqui, entendeu? Por que não? Sei lá, tipo, Deus criou uma Terra Aí quando tão... você chega lá, você fala, mano, ó, Deus, seguinte, eu tô com umas intenções aí. Eu não venci, cheguei aqui. Será que você não pode... Júpiter, só Júpiter. Quero ver como que é um São Jupiteriano, tá ligado? Sei lá, eu não sei. Eu falo isso por causa dessa... Porque o céu sem continuidade, o céu sendo uma experiência perfeita, pra mim realmente não parece ser perfeito se não tem mais o que fazer, entendeu? Você tem o que você faria no céu? Eu não consigo nem imaginar o que você ia querer fazer se tudo é perfeito. Você não precisa de nada. Você não tem... Você tem tudo. Bom, é porque a gente não consegue falar sobre perfeição, porque a gente não conhece nada perfeito senão o Senhor. E ainda a gente conhece pela fé, né? Então, cara, eu vendo assim de uma outra perspectiva, eu acho que por a gente não saber o que de verdade, verdadeiramente é perfeito, a gente talvez tenha essas nuances de pensamento que possa ser chato. Pode crer. Mas eu não acredito dessa maneira, porque se é perfeito, não tem como eu... Acha chato. Acha chato. Você já ouviu falar da teoria da simulação dos mundos? Não. É uma teoria que... Bom, a sociedade está caminhando para uma evolução tecnológica onde, eventualmente, a gente vai conseguir simular uma outra realidade e transportar a nossa consciência para essa realidade tão parecida e perfeita, entre aspas, quanto essa. E isso aí acarreta uma coisa, tipo, se isso é possível fazer, se é possível a gente criar uma realidade virtual tão perfeita quanto a nossa e transportar a nossa consciência para ela, será que isso já não aconteceu alguma vez no passado? E se isso... E pelo fato disso ser possível, a probabilidade disso já ter acontecido no passado é grande. Porque a Terra é um planeta e a gente não sabe quantas dimensões tem, talvez existem outras dimensões onde isso já aconteceu. Então,
Essa teoria diz que é provável que uma raça muito inteligente desenvolveu um mecanismo de simulação e agora a gente vive nesse mecanismo de simulação dessa outra raça inteligente, talvez de outra dimensão. Quem é que propõe essa parada? Bom, várias pessoas. Caraca, mano, é muito mais fácil acreditar em Deus, cara. Muito mais fácil, mano. Meu Deus do céu. É tão sinistro. O Elon Musk fala isso. O Elon Musk, né? O cara ouve a teoria e fica... Eu não consigo. O cara fica cansado. Pô, mas se fosse um bagulho assim, dá pra jogar de novo. Dá pra jogar de novo. Aí sim. Aí a tua parada Aí faz acabou a sentido. nossa simulação aqui, a gente volta pro hub e tem mais uma simulação. Ou não quero também, pode ser, talvez. Pode ser também, você fica lá no hub lá. Em teoria, você poderia ter uma percepção de realidade que você quisesse. Você poderia simular um mundo pra você, onde você é Deus. Obviamente já viu a origem. Que é do sonho, é. sim. Pininho lá, né? Então, tem uns cara que ficaram viciados nisso, daí eles vão ter um momento lá que eles chegam num porão, tem um monte de gente deitada, sonhando, vivendo outras vidas, né? Isso. Já pensou? A gente acorda? Caralho. Já pensou se é isso que tá rolando? Aí eu acordo no céu, caralho, maneiro. Com todo respeito. Mas vou dessa agora rodada, uma coisa interessante, falando um pouco sobre tecnologia, é provar, a tecnologia cada vez aumenta e a gente tá colocando chips no cérebro, tá ligado? Tem o Elon Musk que tem aquele... Tem a Neuralink, que é uma empresa que ele está desenvolvendo chips que você pode implantar no cérebro e aí você teria uma interface com as máquinas mais direta. Porque atualmente a gente precisa digitar as coisas ou clicar na tela para ter uma interface com o digital, com a tecnologia. A partir do momento que você tem um chip, você pode usar as ondas cerebrais, o seu pensamento, para se comunicar. Isso já tem, cara? Isso está sendo desenvolvido. Está sendo desenvolvido. E, bom, mas extrapolando essa tecnologia, é possível que a gente chegue num momento da humanidade onde ser humano se transforme. A partir do momento que você pode colocar peças robóticas, trocar o seu corpo por peças robóticas, ou talvez transportar a sua consciência para um plano digital, ou fazer uma cópia do teu cérebro e de tudo que você possui para o plano digital. Quando essas coisas começam a acontecer, a humanidade vai ter que entrar numa discussão do que é ser humano, entendeu? Porque vai ter que, né? A gente vai perder um pouco dessa total naturalidade. Outra lógica que a gente poderia usar é a negócio da genética. A gente está conseguindo agora modificar geneticamente cada vez mais os seres, entendeu? Vai chegar um momento que a gente vai poder escolher exatamente a genética dos nossos filhos. Isso também é uma parada totalmente não natural, não é como eu imagino que Deus tenha pensado para os humanos serem. Eu acho que é aí onde tudo começa a perder a graça de maneira definitiva, né? Por exemplo, porque isso daí não é o perfeito, né, cara? Isso é uma imagem do que a gente acha ser melhor. Mas quem diz que o que a gente acha que é melhor, né? A prova tá aí, todos os desequilíbrios da sociedade ao longo da história. Né? As guerras e tal. O cara que inventou o princípio de guerra, na cabeça dele, que ali ia resolver o mundo. Pô, vamos fazer uma guerra, a gente ganha e acaba. Não, a guerra não tem fim. Entende? Então, eu acho que... eu não descarto possibilidades de futuro nesse nível, porque a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né, cara? Tanta evolução tecnológica acelerada como nunca antes, né? Que se isso for uma realidade, por exemplo, vai ser uma coisa que gera um desequilíbrio profundo. Por exemplo, você colocaria um chip de interface... Não. Não colocaria? Não. Sabe o que eu penso, cara? Olha só. Você tem a mesma idade que eu, 31, né? Sim. Quando a gente tinha 15 anos, cara, lembra que saiu um telefone que tinha tela colorida? Lembro. Que tinha um X no meio e tal, lembra? É o... Siemens alguma coisa Explode. era. Que era do X assim. Games, lembra? Que tiravam as fotos Tirava umas fotos coloridas. horrível. Mas, cara, quando eu peguei um telefone colorido na minha mão, que aquilo era uma coisa... Pô, era um computador, né, cara, na cabeça da gente, né? Eu fiquei emocionado, cara. Já parou pra pensar que hoje meus filhos têm um iPad como se fosse algo normal? Entendeu? Eu me lembro que eu fui na casa da época de um cara e o cara falou assim, mano, eu tô com um protótipo de um negócio aqui que era tipo como se fosse uma televisão. Pequenininha assim, sabe? Menor do que aquelas. Eu fiquei pensando, mano, pensou se um dia isso ligar e der pra ver televisão nesse quadradinho aqui? Mano, a gente faz tudo no telefone hoje. Eu ligar pra minha esposa, eu vejo ela agora lá com meus filhos. Então, cara, de 15 anos pra cá a gente tá falando. Olha o tanto de avanço tecnológico que a gente já viveu, né?
Então, o que mais tem, cara? Não sei nem... Só que eu acho só que quando ele interfere na tua origem, na tua identidade, eu acho que daí começa a perder o controle, sabe? Igual essa parada de alteração genética, eu fico com medo já. Entramos numa seara que já entendeu? Ignora todos os princípios que trouxeram a gente até aqui. Já vai Mas ficando aí é muito foda, perigoso. por exemplo, eu acho que, tipo, a alteração genética a gente vai fazer, entendeu? Aí a gente vai ter que discutir a ética dessa alteração genética, porque uma coisa é você... Mas a ética ela é subjetiva de acordo com cada geração. Esse é o problema. E se a ética da geração que essa tecnologia chegar for totalmente corrompida? E aí? Para pra pensar que a maneira de ver o mundo dos nossos avós é diferente dos nossos pais, que é completamente diferente da nossa, e que para os nossos filhos é ainda mais diferente. Mas, por exemplo, se Entende? você Então tivesse... se altera, parece, que os princípios se alteram. Sim, mas se você tivesse a possibilidade de alterar antes do seu filho nascer, você vê que ele tem um genes ali que vai garantir que aos 50 anos ele desenvolva uma doença rara. E aí você pode só trocar esses genes para que ele não desenvolva essa doença. É algo que eu faria sem nem piscar o olho. Mas aí a gente entra na discussão. Isso é uma coisa de você prevenir uma doença. Agora, você aumentaria a inteligência do seu filho? A altura, a força, a musculatura? É perigosíssimo isso, cara, porque, por exemplo, dentro da minha fé, daquilo que eu acredito na soberania de Deus sobre tudo, sabe? E eu acho que isso seria meio que interferir na soberania de Deus, sabe? Mas não Eu é acho Deus isso que muito permite perigoso. que as pessoas cheguem a essa tecnologia, por exemplo? Talvez seja Não, o propósito dele. Obviamente que sim. Mas aí é por isso que se temos a nossa natureza transformada, a Bíblia diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí já não é mais a minha forma de pensar. Então a gente entra na questão dos homens maus. É os homens maus que às vezes trazem aquilo que para nós parece ser bons avanços, mas que podem gerar um desequilíbrio na nossa sociedade perene e cada vez mais degradante. Que é o que você argumenta que está acontecendo com a internet. Que é o que está acontecendo com a internet. Veja que é uma coisa boa, não é? Com Maravilhosa. certeza. Mas olha os problemas que a gente já tem por conta disso. Vai boicotar? Não. No fim, cara, tudo vai pro direito da pessoa. Se é legal, você tem o direito de escolher. Só que a gente, como ser humano, a gente tem que fazer as nossas escolhas de maneira, sabe, intencional, inteligente e, no meu caso, também guiada por Deus, certo? Então, aí vai pro foro íntimo da pessoa. Igual, se você tem o direito, cara, e você quer fazer, o problema é seu, entende? Mas se você quiser um conselho, eu acho que não é legal. É nisso que eu acredito, sabe? Sim. Eu acredito que qualquer um tem a liberdade de fazer o que quer. É o que Deus deixou pro ser humano. Então, no futuro... isso de você pode fazer. Mas se você quiser, eu tenho um caminho preparado. E se você quiser o caminho, você vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz e vai me seguir. Aí o caminho é diferente, entendeu? Então é isso. Então, no futuro, quando a gente tiver que enfrentar esses desafios e a sociedade tiver que escolher se transformar aquilo ou não, você defenderia que a escolha individual vai equivaler. Se quem quisesse. É a democracia, cara. É a democracia que vai resolver o negócio. A maioria vence, entendeu? A ditadura ela não funciona em lugar nenhum. Então, a democracia. Se for legal, se for de direito, eu posso só escolher não fazer.